Se você gosta de aprender a desenhar, fica ligado nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou apresentar para você 10 curiosidades sobre aprender a desenhar. Tem muitas curiosidades legais, por isso fica até o final do vídeo para você conferir todas. Mas antes, rola a vinheta. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, sou empreendedor digital e fundador do desenhoonline.com. Se você gosta então de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like que ajuda bastante. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, tá joia? Então vamos começar aí pela primeira curiosidade, que é muito interessante, que é a seguinte: existem muitos caminhos que você pode trilhar dentro do desenho. E por que é importante até você conhecer sobre isso? Imagina que você quer aprender a desenhar, né? E no futuro pretende trabalhar com isso. Então, não só para aprender vai ser interessante, porque existem muitas possibilidades em termos de estilo. Tem, por exemplo, o mangá, tem o cartoon, tem o estilo Disney, tem outros estilos, né, de desenho figurativo, né? Tem o desenho técnico. E além dos estilos de desenho, que até tem outros também, tem as possibilidades para você trabalhar. São mais de 30 áreas ligadas a desenho. Então, por que é importante você ter claro? Porque não tem como você aprender tudo, é muita coisa para uma vida só. Então, por exemplo, à medida que você for aprendendo a desenhar, você já vai filtrando e vai fazendo as escolhas. E é importante que alguém instrua você sobre isso, né? Principalmente para você não ficar perdendo seu tempo com coisas que depois você vai falar, não é isso aqui que eu quero, né? Tem coisas que realmente você tem que experimentar, mas tem coisas que, se você não ficar ligado, você vai gastar muita energia, vai cansar e vai às vezes sair do desenho, sendo que era uma coisa que às vezes tinha a ver com você, mas como você se relacionou de forma errada no começo, você acaba não gostando ou acaba não sendo aquilo que você queria, tá? Porque tem certos estilos, não é que não é para você. No início ele é muito, como se diz, é muita informação, então às vezes acaba sendo um início meio atrapalhado. Então é bom você saber que existem muitos caminhos, né? Mas você, à medida que for trilhando o desenho, você vai aprendendo cada detalhe. É muita possibilidade. Até eu vou deixar aqui um vídeo no link aqui da descrição para você conferir essas outras profissões ligadas ao desenho. São mais de praticamente 30. Agora vem a segunda curiosidade. Muitos cursos falam assim, você vai aprender em 6 meses, em 1 ano. Mas depende consideravelmente do seu potencial. E eu vou te explicar por quê. O que acontece? Às vezes você tem contato com os melhores cursos, com os melhores vídeos, os melhores livros de desenho, mas o que acontece? Muitas vezes o seu potencial é que vai mostrar o que você vai ter depois, né? Então, assim, se você tem um bom método, um bom curso, mas você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que aprende rápido, então você vai aprender mais rápido, né? E colocar em prática aquilo que você está conferindo naquele material ou naquele curso. E se você, por exemplo, é uma pessoa que tem mais dificuldade de aprender, então não tem como prometer o mesmo tempo, né, para uma pessoa que aprendeu 6 meses e para você. Então tem diferenças significativas de potencial. E o curioso é o seguinte, tem gente que às vezes tem uma certa habilidade para desenho, já demonstra desde cedo uma certa habilidade, mas tem dificuldade com a disciplina, tem dificuldade em ter a paciência necessária para esperar o tempo certo. Então aquelas pessoas que não nasceram com uma habilidade, mesmo que seja pouca, na hora que tem contato ali com um método, né, com um bom professor, com um bom curso, consegue melhores resultados do que aquela que teve um bom resultado no início, porque tem disciplina, tem paciência, sabe ouvir, não é teimosa. Então esse potencial vai variar muito. Isso não quer dizer que é uma sentença. Se você for uma pessoa esperta, que sabe aprender, sabe ouvir e sabe começar a relacionar os conhecimentos, poxa, isso daqui parece que é mais por aqui mesmo, e colocar em prática, você vai largar na frente. Então isso é muito, como se diz, depende muito do perfil de cada um. Então, fica ligado nessa curiosidade aí, que é até um conselho muito grandioso, né? Ajuda muita gente que às vezes bate de frente com o professor e não põe em prática o que ele está ensinando. Então, aprenda a ouvir e saiba que depende muito do seu potencial. Mas você pode mudar o seu destino e acelerar isso. A terceira curiosidade é, você vai ter que aprender a lidar com certas adversidades do caminho. E o que é curioso? No curso você não vai aprender isso às vezes.
porque depende muito da experiência de cada um, é muito peculiar. Por exemplo, tem coisas que o professor ensina para você que são técnicas, né? Você vai lá, aplica no seu desenho, beleza. Mas tem coisas que tá no dia a dia que interferem nos seus desenhos. Então, olha que curioso. Você vai encontrar muito a questão do bloqueio contra novas mentalidades. Então, o que vai acontecer? Às vezes o professor apresenta ali um exercício, mas a tendência nossa é puxar a nossa opinião e aquilo interfere no resultado que o professor está querendo te apresentar. Então, por exemplo, às vezes você tem que fazer algo simples no exercício, né? O professor te apresentou isso, mas existe um bloqueio que não deixa você praticar aquilo porque você sempre está julgando como algo desnecessário, muito simples, né? Mas às vezes o resultado daquilo vem com a prática ao longo prazo. Então, você vai ter que começar a quebrar algumas mentalidades. Isso não se resume a só isso. Como, por exemplo, tem a questão da desvalorização do ofício que interfere, inclusive, no seu desempenho. Por isso que é uma diversidade que você vai ter que bater de frente. Por exemplo, alguém de fora vai, às vezes, começar a desvalorizar o seu trabalho, né? A pessoa vai ver você desenhando ali. E se você não estiver bem preparado, o que acontece? Aquilo vai minando as suas forças. Você vai começando a desanimar com o desenho, né? Então, por isso que você vai ter que desenvolver algumas habilidades, uma certa resiliência para enfrentar isso. Tá joia? Bom, a outra curiosidade é com relação às questões afetivas que interferem no seu aprendizado. Por que eu estou falando isso? Imagina, por exemplo, que você tem um problema em casa, brigou com alguém, sei lá, se largou da namorada, ou então você está apaixonado por alguém. Na hora que você está desenhando, isso interfere consideravelmente. Ou pode minar também a sua energia para aprender a desenhar, ou pode fazer o contrário, igual eu disse, né? Imagina que você se envolveu com alguém, né? Aí você começa a render no desenho. E às vezes, sei lá, aquilo te interfere tanto que pode te inspirar muito, né? Você começa a fazer grandes desenhos, né? Desenhos com muita criatividade, ou às vezes não, depende da circunstância, né? Você está com um problema, uma dúvida que está martelando a tua cabeça. Como desenhar envolve muitos processos cognitivos, na hora que você vai desenhar, aquilo fica minando a sua energia. Então vai variar muito, ou pode ajudar, ou pode justamente atrapalhar. A outra curiosidade é sobre ilustração. Se você quer ilustrar, você precisa aprender outras coisas, não pode ficar só copiando. Então é uma curiosidade muito interessante, porque existem certos tipos de desenho que realmente você vai ter que observar um desenho e copiar. Mas se você ficar só nisso, mas no intuito, lá no fundo você quer aprender a ilustrar, né? Ah, eu quero desenhar de memória um cavalo, eu quero desenhar de memória, sei lá, um personagem mangá com as características tal. Você precisa previamente estudar os fundamentos. Alguns cursos não alertam sobre isso, mas é importante você ter claro isso, principalmente se você está estudando como autodidata. Então pega bons livros de desenho, estuda os fundamentos, que vai te ajudar muito nesse sentido. Então não adianta ficar só copiando, né? Vai te ajudar em algumas habilidades, como por exemplo desenvolver a sua coordenação motora fina, né? A sua capacidade de ver, mas vai chegar uma hora que você vai ficar limitado. Então você tem que balancear o estudo aí. Desenho de observação, mas também estudar os fundamentos. Fique ligado nisso. Outra curiosidade sobre aprender a desenhar é que você vai ser algumas vezes muito valorizado e outras vezes extremamente desvalorizado. Olha que curioso. Você vai ver pessoas que mexem com desenho que ganham muito dinheiro, né? Até tem essa questão agora do NFT. E tem também as pessoas, né, que o pessoal não valoriza, né? Até inclusive tem pessoas famosas que desenham, né, que recebem pedidos de desenho de graça. Então é comum, às vezes, até eu mesmo recebo de vez em quando, alguém chega lá, pede um desenho, poxa, a pessoa não consegue enxergar o valor no desenho. Até porque como é uma atividade que o valor dela não está tanto no desenho, mas no que está para além do desenho, muita gente tem dificuldade. E é um preconceito, é um paradigma que tem na sociedade que as pessoas projetam. Então as pessoas passam isso para frente através de crenças limitantes, né? E isso vai se reproduzindo, não é mesmo? É a mesma coisa de um vírusinho. E olha que curioso, se você não ficar ligado, isso passa para você e até na hora de dar um preço, você tende a se rebaixar, se deixar se levar pela opinião das pessoas. E é engraçado que se você vem de uma criação, de um entorno das pessoas que desvalorizam o desenho, a tendência é que você traga essa mentalidade também, né? E começa justamente aí a desvalorizar o seu trabalho. Então fica ligado que isso influencia inclusive no modo de dar preço, no modo que você leva o seu ofício de desenho.
Outra curiosidade, desenhar requer um caminho diferenciado. Então você vai perceber o seguinte, quem é desenhista, desenha bem, faz isso há bastante tempo, começa a desenhar ali, começa a ter contato com coisas que são diferentes do que as pessoas fazem no dia a dia. Às vezes começa a ter umas coisas que parecem uma maluquice, mas para quem desenha é fundamental. Começa às vezes a desenhar de cabeça para baixo, escrever da direita para a esquerda, mexe com origami, às vezes faz algumas esculturas ali, parece coisa de criança, mas na verdade aquilo ali ajuda a desenvolver o acesso ao hemisfério direito do cérebro, que é o grande responsável pelas habilidades de um bom desenhista. Então, fica ligado, valoriza essas coisas que às vezes você faz de diferente, né? Porque isso vai ajudando você a desenvolver esse lado do cérebro que a maioria das pessoas às vezes não estimula, principalmente aqui no Ocidente, né? Os japoneses, por exemplo, se você vê os hábitos deles, são um pouco diferenciados, mas isso ajuda muito eles a desenhar bem também. Então, aprende a desenvolver isso que vai te ajudar bastante. Outra curiosidade é sobre materiais de desenho, que muita gente se complica no início. Por que eu falo isso? Muitas vezes o desenhista vê um material e pensa, nossa, esse material caro, ele vai me ajudar muito a aprender a desenhar. E às vezes é um lápis mais caro, mas que não vai interferir tanto. Mas na ilusão ali ele pensa que comprar às vezes uma lapiseira que é própria para desenho, super cara, vai interferir. Então à medida que você vai dedicando ao desenho, você vai percebendo que realmente tem coisas que fazem uma certa diferença no resultado e outras não. Tá? Então é uma coisa que vai acontecer muito. Então às vezes você vai comprar um lápis caro, vai encostar aquele lápis, às vezes vai comprar uma lapiseira, vai encostar. Um pouco faz parte da experiência, mas é bom você ficar ligado nas informações para você justamente não ficar utilizando às vezes um material que às vezes você colocou todas as suas confianças ali, mas na verdade não era bem aquilo que você pensava. E às vezes também você pode comprar um material esperando o resultado e às vezes acaba colhendo outro. Então não é questão só de marca, às vezes é uma questão de falta de conhecimentos sobre os materiais. Outra coisa muito bacana, uma curiosidade muito interessante sobre desenho é que ele abre a sua mente. Quando você começa a dedicar ao desenho, né, você vai perceber que você começa a desenvolver uma noção estética. Então se você tem uma personalidade de se preocupar com a estética, você vai se beneficiar muito dos conhecimentos. Você pode utilizar isso, por exemplo, para decorar sua casa, você vai utilizar isso, por exemplo, para se vestir, né? Isso vai depender conforme a personalidade de cada um, mas que interferem muito, porque você vai estudar também os fundamentos de desenho. Tem a questão da teoria da cor, tem a questão aí da luz e sombra, tem inclusive a questão também de anatomia, que às vezes você vai se beneficiar de algumas coisas. Então tudo isso daí faz muita diferença, abre a sua mente, né? Até para resolver problemas, você vai perceber que você vai ter algumas sacadas que você não tinha antes. Então é muito interessante isso também. Outra curiosidade muito interessante é que você não vai ver o tempo passar. Isso mesmo, quando você começa a se envolver muito com o desenho, você está gostando ali do desenho que você está fazendo, você vai perceber às vezes que, sei lá, você olha no relógio, passou 1 hora, mas para você passou às vezes uns 20, 30 minutos. É uma coisa muito curiosa que só quem desenha vai entender. Tá joia? Então basicamente as curiosidades de hoje são essas, tá? Logo eu trago um novo vídeo e se você quer aprender a desenhar, principalmente no traço do mangá, tem o link do nosso curso aqui na descrição, desenhar.top, tá joia? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então eu fico por aqui e até mais.